Fala galera do Por Nosso Alviverde, eu sou o Kleber e no vídeo de hoje, vamos falar de um assunto diferente, né? Como não tem jogo nesse fim de semana, a gente vai pôr um vídeo no ar, não vamos deixar o canal sem vídeo não. Vamos falar de uma análise, né, que a gente vai fazer do Palmeiras durante a década que acabou no final do ano de 2020. Vamos tratar aqui um pouco sobre os melhores, os piores jogadores e os momentos que o clube viveu distintos no início e no fim da década. Se você estiver gostando desse tipo de vídeo, já não se esqueça de deixar aqui embaixo o seu like e bora pro vídeo. Bem, vamos começar então essa análise fazendo uma princípio de análise bem específica, como começou nessa década. Muito diz respeito a como terminou a década anterior. A década de 2000 terminou com o Campeonato Brasileiro mais ganho, perdido por um clube, que foi aquele campeonato de 2009, em que o Palmeiras liderava de longe o campeonato. Faltava elenco para o time, tinha um time bom, mas faltava elenco para esse time. E o time acaba, no fim, perdendo alguns jogadores importantes e perde o investimento para o ano seguinte, perdendo o campeonato. Então perdeu o investimento e começou 2010 tentando manter o técnico que terminou o ano anterior, a década anterior, que era o Muricy, mas com o time muito enfraquecido. Contrataram jogadores ruins, tem lateral aqui que até não era ruim nesse primeiro ano, tem lateral pior, a gente vai falar dele daqui a pouco. Mas começou a Trafic, né, que era a empresa que tinha uma parceria para investir no futebol, sai do clube, muito por conta de que o J. Ávila não fez um esforço para, na época, trazer o Ronaldinho. E aí ela acaba indo para o Flamengo, a Trafic ajuda a ida do Ronaldinho pro Flamengo. Aí tem uma cisão entre a diretoria da empresa e do Palmeiras, e acaba ficando um negócio muito chato. Depois de uma derrota lá, troca o técnico, vem o Antônio Carlos, aí começa a vir o Filipão, e a partir daí começam as histórias. Depois do Antônio Carlos sair, pro segundo semestre o Filipão volta para sua segunda passagem, e tinha um time ali razoável, só razoável, de fraco para razoável, digamos assim. E aí este time acaba chegando às semifinais da Copa Sul-Americana e mostra que não tem inteligência emocional para segurar uma vantagem que veio lá de fora, de 1-0 diante do Goiás. Vencíamos aqui 1-0, estávamos passando de fase, e o Goiás virou o jogo e o Palmeiras acabou ficando fora. E aí piorou ainda, porque era a chance de um título que acabou não vindo. O time piora para 2011. Em 2011, um time que ainda conseguiu brigar na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro, muito por conta do que o Filipão tirava leite de pedra. E depois caiu muito. O segundo turno foi um segundo turno horrível do time, e acabou ficando fora da Libertadores, pegando mais uma vez vaga na Sul-Americana. Foi o ano também de despedida do Marcos. O Marcos fez o seu último jogo diante do Palmeiras. Diante do Avaí contra o Palmeiras, acabou não tendo uma pompa de despedida durante o campeonato. Depois ele fez uma despedida lá no fim de 2012. Em 2012, o Palmeiras monta um time aí sim pior, porque você não consegue título, o investimento não vem, não atrai pessoas para colocar, porque a Libertadores é o torneio que acaba sendo o grande chamariz para patrocínios. O time ficou pior ainda. Mesmo com a contratação do Barcos, com o Valdívia no time, já que vinha desde 2010, o Marcos Assunção, que batia umas faltas lá, mas eram 3 jogadores num elenco de 30, então acabava ficando bastante prejudicado. E alguns nomes muito questionáveis vindo jogar aqui, alguns nomes muito que a gente nem imaginaria que um dia pudesse jogar aqui. A gente vai falar de alguns deles daqui a pouco. Para 2012 ainda, o Palmeiras ganha uma Copa do Brasil, e inexplicavelmente essa Copa do Brasil veio pra gente. Canalizamos as energias para ganhar esse torneio, e depois o time, sofrendo com lesões, acaba caindo no Campeonato Brasileiro. E mais uma vez, mesmo com a Libertadores,
o chamariz de reforços, de investimentos, teria que estar na primeira divisão. O time acabou não ficando na primeira divisão e o Paulo Nobre assume o time e ele afirma que tinha 25% dos recursos apenas para fazer 25% do ano. Pegou um Palmeiras muito escalavrado, bem devastado parte financeira, tanto é que ele, para montar o time para a Série B, ele negocia o Barcos, traz outros jogadores por empréstimo, jogadores com contratos mais curtos, jogadores em fim de contrato, monta um time, dá para o Gilson Kleina, que assumiu depois da saída do Filipão, e o Filipão acaba saindo e o Gilson Kleina não segura, o time cai. Em 2013, um campeonato paulista que perdemos nas quartas de final, perdemos a Libertadores nas oitavas de final pro Tijuana com a falha do goleiro Bruno, vamos falar dele daqui a pouco. Muito sentida, porque dava, mesmo com aquele time pouco competitivo, de avançar pelo menos até as quartas, que a gente pegaria o Atlético Mineiro, que acabou campeão. Para 2014, era o ano do centenário, o Paulo Nobre acaba não sendo refém do centenário e acaba montando um time na realidade do Palmeiras, e ele ainda ajudando a parte financeira, a fazer o time no ano, emprestou 80 milhões para contratações de alguns jogadores do bolso dele, a perder de vista. O Palmeiras já quitou isso com ele depois de alguns anos. E 2014 a gente quase cai, não ganhamos nada. E quase cai, tem nomes como Edinho, Wesley Calça Jeans Molhada, você tem Marcelo Oliveira, Vitorino, Eguren, só a nata da celebosta que poderia jogar num time de futebol dentro de uma década. E aí 2014 foi o final disso tudo, o Paulo Nobre é reeleito. E aí para 2015 começa a situação. Mas agora vamos fazer o seguinte, nessa primeira fase da década, temos jogadores muito ruins que jogaram lá, técnicos que não sabiam montar o time, além disso tudo, muito ruins. A gente vai tratar aqui de escalar o time da primeira parte da década, que diz respeito aos piores jogadores do Palmeiras. Lembrando que o Valdívia não vai estar em nenhuma seleção, porque o melhor momento do Valdívia no Palmeiras foi na década anterior, e ele também não era os piores nessa década. O time dos piores do Palmeiras é esse aqui que eu vou colocar agora. Certo? Concordam? Então, vou escalar o time aqui. É Bruno, o Eldinho, o Wellington, ele é da nossa base, não foi bem, tanto é que saiu. Juninho, zagueiro que era do Coritiba. Realmente não dá para entender como, na boa fase, inclusive, é uma exceção até nesse time. O time jogou na segunda parte da década, fazendo parte dos piores, mas é os piores. O Juninho, lateral esquerdo, que veio do Figueirense, é uma coisa medonha como ele jogava. Você tem o Marcelo Oliveira, que jogava de lateral, de zagueiro, e a maioria das vezes ali ele jogava bem, mas não eram os melhores, dava para saber que não era para estar no Palmeiras. O Wesley Calça Jeans Molhada, o que esse jogador faz ou fez para estar no Palmeiras? A gente olha, gente, é vergonhoso. A gente fez vaquinha para contratar esse jogador e acabou não dando certo. E Felipe Menezes formam esse meio campo. O Felipe Menezes também não sabe se arma, se marca, se chega, se ataca. Maior parte do tempo dormia, tanto é que ganhou o apelido de Sleep Menezes por parte de nossa torcida. Você tem o Diogo, que não disse que veio, apesar de ter qualidade, mas não disse que veio no Palmeiras. O Luan, cara, falamos dele num outro vídeo sobre os piores jogadores da história, mas muito ruim, só sabia correr. E o Henrique Dourado, que só sabia bater pênalti. Bola batia na canela, não fazia os golzinhos dele lá, mas a bola tinha que chegar praticamente dentro do gol, porque de cada 10 chances ele perdia 8, então ele tinha que a bola estar dentro do gol praticamente para fazer o gol ou bater um pênalti. E aí acaba sendo os 11 com o Gilson Kleina. Por que o Gilson Kleina? Porque não tem outro pior, tá? Porque na verdade na década é o menos com menos nome, conseguiu fazer menos com o clube, subiu, né, para a primeira divisão, mas era obrigação com o time que tinha em relação aos outros adversários. E
acaba sendo o pior, entre aspas. Só para a gente contextualizar, eu vou recolocar aqui agora. Vocês viram agora o time dos piores do Palmeiras durante a década de 2010. Mudando a página, chegamos no ano de 2015. Quando chega 2015, o Paulo Nobre, já reeleito, já estava contextualizando, buscando de alguma forma trazer patrocínio. Ele sabia que tinha que trazer um patrocínio forte para poder ter investimento no futebol. E o Palmeiras sair daquele calvário, porque estava difícil a partir de 2010 até 2014 ter alguma esperança que o Palmeiras fosse voltar a ser o que era anos atrás. Ele consegue trazer a Crefisa vem com um investimento pesado no futebol, podendo fazer investimentos em contratações na época, o clube indicava o jogador, a Crefisa ela entrava com o dinheiro e fazia as contratações, ajuda com salários, contrataram-se ali 20 e tantos, quase 30 jogadores, uma reformulação completa, inclusive no departamento de futebol, saiu José Carlos Brunoro, saiu um monte de gente que estava lá que não prestava, e veio o Alexandre Matos, que depois foi escorraçado do Palmeiras, mas esse é assunto para um outro vídeo, do porquê que ele saiu. A gente não vai focar na diretoria de futebol, a gente vai focar no time. Aí tivemos uma final de Campeonato Paulista, a final de Campeonato Paulista acabou sendo muito perdida. No segundo semestre, o Palmeiras acaba campeão da Copa do Brasil diante do Santos. Em 16, os investimentos se mantêm, o time fica mais forte, não ganha nada no primeiro semestre, mas acaba campeão brasileiro depois de 22 anos, e o técnico acaba sendo o Cuca por conta disso. Depois de 17 a gente não ganha nada, mas um time forte. 18 com vários percalços, o Roger não conseguindo dar pradão pro time. Aí o Filipão vem, apaga incêndio, fica 23 jogos invicto e ganha o Brasileiro em 2018. Perde a Libertadores, que acaba sendo muito sentida por parte de nossa torcida. 19, o Filipão começa o Campeonato Paulista perdendo a semifinal para São Paulo, começa o Campeonato Brasileiro voando e acaba sendo perdeu a Libertadores para o Grêmio, depois troca de técnico para o Mano Menezes e toma uma pancada do Flamengo que acaba sendo determinante para a saída da diretoria de futebol anterior, e tá essa agora. Em 20, o Palmeiras traz o Luxemburgo, e com o Luxemburgo o Palmeiras ganha lá a Copa Flórida, mas saiu de menos nesse momento. E também ganhamos o Campeonato Paulista depois de 12 anos em cima do Corinthians. Aí a gente sabe que é mais valioso porque foi em cima de um rival. Que em 2021, já que a temporada não acabou, vai terminar, ainda tem a Libertadores de 2020, é a Copa do Brasil 2020 que pode ser campeão. O time dos melhores do Palmeiras na década eu vou colocar agora. Vocês concordam? É isso mesmo? Palmeiras, melhor da década, com Praz, Jean, Gustavo Gomes, Mina e Zé Roberto, Felipe Melo, Tietê e Moisés, Dudu, Gabriel Jesus e Rafael Marques. Por que o Rafael Marques? Porque ele conseguiu ser decisivo em clássicos, pelo menos quando volta para o Palmeiras, volta outro jogador, jogou alguns jogos muito bem, não sei se é ídolo do Palmeiras, mas jogou bem. E como faltava um outro jogador para compor esse ataque, eu coloquei ele por conta dos clássicos que ele decidiu a nosso favor. Com o Cuca no banco, porque o Cuca ele trabalhou em 2 oportunidades e não completou um ano de Palmeiras nas 2. Porque o Cuca tirou o Palmeiras da fila de 12 anos sem títulos do Campeonato Brasileiro, o que era necessário. Eu sou muito grato a ele, o Roberto também é grato a ele, muita parte de muita gente da torcida é ele. Só pra gente contextualizar, tá aí de novo o time dos melhores. É isso, tá? Essa foi a década do Palmeiras, resumida aqui em 15 minutos, basicamente, 16 minutos. Entre os melhores, os piores.
E vem mais por aí, a temporada 2020, apesar de estarmos em 2021, não acabou. Temos aí dia 5, na terça-feira, já o River Plate, e vamos soltar o pré-jogo desse jogo aí, vamos torcer muito para esse bicampeonato da América chegar logo, tá? No mais é isso, se você gostou, não se esqueça de deixar aqui embaixo o seu like, compartilha para chegar a mais pessoas, deixa aqui embaixo um comentário sobre o seu time dos melhores e dos piores, e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para receber sempre os vídeos novos. Muito obrigado pela sua visualização, uma ótima noite pra gente, até terça-feira e avante palestra!